Oi, eu sou Raymond Williams e eu vim falar um pouquinho sobre mim. Eu nasci no vilarejo de Pende, no país de Gales, em 1921. E meu pai ele era ferroviário e do Partido Trabalhista também. Na verdade, a minha família inteira ela tinha ideias comunistas e socialistas e ideais de esquerda. Então eu cresci nesse meio, essa foi a minha vida inteira, na verdade. Na minha adolescência, eu não tinha vontade de ir para a faculdade, o meu sonho mesmo era ser escritor. E eu escrevi algumas peças que eram encenadas na paróquia local. Então aquilo ali era o que eu queria para minha vida. Só que as minhas notas eram muito boas e eram acima da média. E acabou que o diretor da minha escola falou com meu pai sobre a minha ida à faculdade. E aconteceu, com 18 anos eu fui para Cambridge estudar letras em inglês. E na universidade eu entrei para o Partido Comunista e para o Clube Universitário Socialista. Então eu estava em casa, né? Porque eu cresci com ideais de esquerda, na universidade também, no Partido Comunista. Só que acabou que em 1940, mais especificamente no inverno de 1940, eu decidi me alistar no exército britânico. E isso é totalmente contra as diretrizes do Partido Comunista. Então eu me desliguei do partido e fui, me alistei, servi o exército de 41 a 45. Em 45, quando eu voltei, depois da Segunda Grande Guerra, eu percebi que, bom, os meus pensamentos já eram muito diferentes dos meus colegas acadêmicos. A gente já não estava pensando da mesma forma. E eu fiquei tipo, muito intrigado do porquê que em tão pouco tempo, eu passei 5 anos fora, os pensamentos tinham mudado tanto. E teve uma palavra que me pegou e eu comecei a pensar nela e escutar bem mais, que foi a palavra cultura, que eu não escutava tanto quando eu estava na universidade, muito menos no meu período na guerra, né? Então eu comecei a estudar mais, me aprofundar mais e acabei fazendo algumas ressalvas sobre cultura. É sempre bom lembrar que cultura trata-se de um evento, prática ou hábito que é realizado por um determinado grupo de pessoas, no sentido em que, por exemplo, comer arroz e feijão no Brasil é cultura, é cultural. Também no Brasil é cultural realizar baile funks lá no estado do Rio de Janeiro. Ah, porém, eu gostaria de fazer um parêntese aqui, que apesar de ambos serem praticados de forma ampla, né, com um grande número de, entre muitas aspas, praticantes, é, só um deles recebe o termo cultura de massa. Como, por exemplo, o baile funk no Rio de Janeiro recebe o termo, usualmente, né, recebe o termo cultura de massa. E isso é uma questão muito problemática, porque não trata-se da questão da quantidade de pessoas que, que estão realizando aquele hábito, né, que estão praticando aquilo, e sim de uma utilização desse substantivo de forma pejorativa. Porque quando alguém determina cultura de massa, democracia de massa ou comunicação de massa, está depreciando a imagem do que está sendo referido. À medida em que, como já falado anteriormente, a quantidade de pessoas não a quantidade de praticantes ou de pessoas que realizam determinado hábito não influencia no conteúdo em questões teóricas mesmo. Não influencia na questão teórica do conteúdo realizado. Por exemplo, não é uma questão hierárquica entre comer arroz e feijão ou ir para um baile funk ou ir para um concerto de ópera. E sim uma questão de diversidade cultural. Então, uma das minhas maiores críticas, eu, Raymond, foi justamente o substantivo massas sendo utilizado para depreciar a imagem de um evento que ocorre e é praticado por um determinado número de pessoas numa tentativa errônea de sobrepor uma cultura sobre a outra. Lembrando sempre que não é uma questão de sobreposição, e sim de diversidade cultural.